Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de bioestatística, dessa vez falando sobre medidas de dispersão. Que são medidas de dispersão? São medidas que vêm auxiliar a medir, a qualificar a qualidade dos dados que nós temos em mãos. Quanto mais dispersos os dados em relação à média, mais pobres, piores são esses dados. Quanto mais próximos, quanto mais centrados em relação à média, melhores são estes dados, são mais precisos, tá certo? Então, existem as medidas de dispersão que nos auxiliam nesta aferição. Para dados agrupados em classes, e dados, de uma forma geral, as medidas de dispersão que nós temos são variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Veremos aqui nessa videoaula a variação e o desvio padrão para dados agrupados sem intervalos de classes. Então, para isso, nós vamos pegar este exemplo aqui, que a gente já trabalhou com ele. Vejam que nós já temos a média que foi obtida anteriormente. E para o cálculo da variância e desvio padrão, primeiro da variância, nós vamos fazer uso dessa expressãozinha aqui, que diz o quê? Que a variância é a somatória da frequência absoluta, que multiplica a diferença, melhor dizendo, do valor de cada dado em relação à média. Essa diferença é elevada ao quadrado, multiplicado pela frequência absoluta, e dividido por n menos 1 no caso de uma amostra. Tá? Mas como é que a gente chega nesse resultado, nessa fórmula, nessa expressão grande aí? Vamos utilizar a tabela. Ela nos auxilia muito nessa construção. O que está se fazendo aqui? A gente está medindo ponto a ponto o quanto esses dados se distanciam em relação à média. Por isso que a gente está fazendo essa diferença aqui. Como a gente vai obter valores positivos e negativos, a gente eleva ao quadrado para a gente obter somente valores positivos. Isso cria uma distorção, é claro, mas depois será corrigida. Essa diferença elevada ao quadrado, a gente multiplica pela frequência absoluta e faz a somatória de tudo isso. E divide por n menos 1, no caso de uma amostra. Tá bom? Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro a gente vai fazer, então, através dessa coluninha aqui, essa diferença de cada ponto em relação à média. Então, nós vamos fazer o xi menos xb. Xb aqui é o x barra, que é o que eu consegui fazer aqui, tá bom? Bom, então vai ser 1 menos a média, 2 menos a média, 5 menos a média, 9 menos a média, agora já ficou o valor positivo, que está acima da média, 14 menos a média, 15 menos a média. Valores negativos, valores positivos. Vamos levar ao quadrado para sumir com esse valor negativo, ficar somente com o valor positivo. Elevando ao quadrado, elevando ao quadrado, elevando ao quadrado, 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 quadrado. Tá lá, certo? Esse resultado a gente multiplica pela frequência absoluta. Esse resultado a gente multiplica pela frequência absoluta. Esse resultado a gente multiplica pela frequência absoluta. Então vai ficarão esses valores aqui. Certo? Como a gente precisa somar todos eles, a gente soma aqui embaixo. Aqui. E agora, o que a gente faz? A gente divide esse valor por n menos 1, que é a somatória da frequência absoluta aqui, menos 1. Está aqui. Então a gente chega aqui, a variância é 9,63. Fica um valor distorcido, porque a gente elevou ao quadrado. Para corrigir isso, surge então o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Você pega esse resultado e tira a raiz quadrada e obtém-se então o desvio padrão, que é uma forma de corrigir essa distorção. Então, calculando a raiz, está lá. E aqui é a formulinha do desvio padrão. Percebam que é a mesma coisa, só que nós estamos tirando a raiz quadrada desse resultado. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato, procure a mim ou o tutor Emerson. Obrigado, até a próxima.